Ele pergunta na 607, onde cumpre o espírito humano essa primeira fase? Resposta, numa série de existência que precede o período que chamais de humanidade. Ele pergunta de novo a mesma coisa, na 607A. A alma, entenda-se humana, teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Resposta, é nesses seres, e nesses 3 pontinhos está escrito assim, olha, que estáis longe de conhecer inteiramente. Quando eu fico estudando isso, eu digo assim para mim mesma, põe longe nisso, porque olha, tem tanta coisa em relação aos animais que a gente não tem resposta ainda, né? Então, é nesses seres que o princípio inteligente se elabora, ensaia para a vida. É um trabalho preparatório, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Agora eu pergunto para vocês, essa transformação de princípio inteligente para espírito é assim, ó, plim, virou espírito humano, ou é um processo? O que vocês acham? Olha, mas o pessoal aqui é estudioso, hein, Inês? Estou gostando de ver, viu? Muito bem, é um processo mesmo. É o processo de tornar-se humano. Olha esse processo, ó. Vocês lembram da questão 849 do Livro dos Espíritos? Qual é no homem primitivo a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto. Até desde lá, ó, a gente vem num processo muito, muito trabalhoso, né? Então vamos ver isso aí. Bom, então, essa figura que eu estou mostrando para vocês aqui é a reconstrução em computador do crânio de um esqueleto que foi encontrado no sul da África e que a ciência acha que é assim a nossa tataravó, porque é o esqueleto de uma fêmea, ainda macaco, né? E que os antropólogos apelidaram carinhosamente de Lucy. Eu estive em Londres, no Museu de História Natural, e está o esqueleto da Lucy lá. E eu cheguei lá e falei, Lucy, que prazer em conhecê-la pessoalmente. Me deu até uma taquicardia, uma emoção. Acho que eu vibrei até em ondas curtas, né? Falei, meu Deus do céu, né? Fiquei lá, fazendo uma reflexão na frente do esqueleto da Lucy. Mas veja que Kardec, na Gênese de Kardec, capítulo 11, e a primeira edição, eu repito, é de 1868, está escrito lá. E ele fala no item, hipótese sobre a origem do corpo humano. Kardec foi absolutamente metodológico, porque a ciência trabalha com hipóteses. E ele está levantando uma hipótese sobre a origem do corpo humano. Porque como é que apareceu o corpo humano aqui no planeta, né? Tinha plantas, tinha vegetais, tinha animais. Como é que apareceu o corpo humano aqui? Então Kardec vai fazer esse estudo. Olha o que está escrito lá no item 15. Corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados que vieram encarnar-se na Terra. Eu não sei como a Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, não queimou Kardec na fogueira. Porque olha isso escrito num livro em 1868. Não é? Porque se já Darwin, que foi contemporâneo de Kardec, foi perseguido por falar no processo evolutivo, né, na origem das espécies, imagina Kardec, que tratou também da evolução espiritual do ser humano, não é? Então, está escrito isso lá. Quando eu li isso, eu fiquei muito preocupada, porque eu pensei comigo, eu falei, espíritos humanos encarnarem-se em corpos de macacos, isso não é metempsicose? Hein, pessoal, o que vocês acham? Metempsicose é a doutrina da transmigração das almas, que era aceita por algumas culturas, como no Egito Antigo. Então é assim, morreu um corpo, o espírito sai e vai encarnar em qualquer outro corpo, pode ser até em animais. Aí eu comecei a procurar tudo de novo, mas Kardec, que é muito mais esperto do que eu, já tinha feito essa pergunta. Livro dos Espíritos 612. Kardec pergunta, espíritos humanos poderiam encarnar-se em corpos de animais? A resposta é taxativa, não. O rio não remonta à fonte. Eu fiquei então, como diz aquela poesia do Olegário Mariano,
na encruzilhada silenciosa do destino. Meu pai que recitava essa poesia. Falei, meu Deus do céu, se eu tenho duas informações da obra espírita, uma da Gênesis, capítulo 11, item 15, dizendo que espíritos humanos encarnaram-se em corpos de macacos, e no livro dos Espíritos 612 está falando que não pode, deve ter uma explicação. Comecei a ler tudo de novo. Olha como o espírita, eu falo que o espírita é condenado, no bom sentido, ao estudo, não é? Não tem resposta pronta para nada, você tem que pegar os livros da doutrina espírita e estudar. Vai estudando, vai estudando, vai estudando, você vai morrer estudando. E vai encarnar e vai continuar estudando, né? Aí, eu encontrei uma explicação que eu vou passar para vocês. Vocês vão fazer a reflexão se ela é válida ou não, né? Bom, então é assim, olha. Em vários lugares da obra espírita eu encontrei essa expressão. O espírito entrando no período de humanidade. Olha, isso está... Espera aí que eu pulei aqui. Isso está no livro dos Espíritos 607b, 609, 611, 612, Gênesis capítulo 11 e 23. Felizmente no português do Brasil tem esse tempo de verbo gerúndio, né? Entrando, falando, assistindo, que significa processo. Por exemplo, eu estou entrando aqui no SEAC, estou falando. Então, o espírito entrando no período de humanidade, ele já não pulou do reino animal para a fase humana, ele está entrando. Então, se ele está entrando, é possível que ainda nessa fase ele tenha condições de se encarnar em corpos de macacos. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele explica que engenheiros genéticos do espaço promoveram mutações genéticas nesses macacos para que fosse possível a encarnação desses espíritos, que ainda não eram totalmente humanos, estavam entrando no período de humanidade, né? E eu vou mostrar para vocês com detalhe as fases desse processo. Nesse capítulo ainda 11, item 16 da Gênese, os espíritos ainda continuam dizendo: como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra pouco diferissem do macaco em sua forma exterior e, sem dúvida, também quanto à sua inteligência. Olha, que coisa mais interessante. É o que está naquela questão que eu volto a repetir, na 849. Qual é no homem estado primitivo a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, né? Que mal nos diferenciava daqueles macacos daquela época, né? Bom, o que a ciência diz sobre isso? Há muitos anos, há uns 10, 12 anos atrás, eu me matriculei como aluna especial lá no IB da USP e fiz uma disciplina durante um semestre todo de evolução humana, para entender como é que isso funcionava, com o professor Walter Neves, né? Não é surpresa minha que quando eu estava preparando agora para lançar esse livro, eu fui procurar mais alguma coisa, achei na internet um curso que esse professor, com quem eu fiz a disciplina, professor Walter Neves, ele fez um curso ano passado que foi filmado pelo setor de informática da USP e está disponível na internet. Chama-se A Saga Humana, em 12 aulas. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é uma análise bem recente a respeito da evolução humana. Olha o que ele diz. Ele diz assim, olha, o que diz a ciência acadêmica: o gênero humano, com várias espécies, evoluiu a partir do Australopithecus afarensis. É uma espécie ainda de macaco que teria vivido no sul da África mais ou menos 3,2 milhões de anos. Então, eu vou fazer uma análise com vocês. Olha, esse indivíduo, esse macaco, ainda tinha a chamada bipedia facultativa. O que é isso? Bipedia, andar sobre os dois pés. Mas não era totalmente terrestre, porque ele ainda pulava de galho em galho. Ele ainda tinha a faculdade também de se movimentar através dos galhos das árvores. Isso é chamado de bipedia facultativa. Bem, então vamos ver. Desde do Australopithecus afarensis, da Lucy, a nossa tataravó, até a nossa espécie de hoje, olha, que emergiu há 200 mil anos, todas as espécies que tem aqui pelo meio, qual delas será que já poderia ser chamada de ser humano? Por exemplo, olha,
o Homo habilis, o Homo erectus, o heidelbergensis, o neanderthalensis, algumas das espécies, tem mais. Então, o professor Walter Neves pega alguns, ele vai pegar o Homo habilis, por exemplo, olha, ele diz assim, o Homo habilis, ele está sendo questionado, por quê? Apesar dos primeiros antropólogos terem colocado nele o nome de Homo, quer dizer, homem, ele ainda não está satisfazendo todos os critérios, por quê? Ele tem uma capacidade craniana muito pequena, que mais parece a da Lucy. Ele era baixinho, tinha 1,20 m, pesava uns 40 quilos. Ele tinha prognatia, ou seja, a face dele era bem voltada para frente. Ele ainda tinha bipedia facultativa, os braços muito longos, o que era significativo que ele pulava de galho em galho. E segundo uma corrente de antropólogos liderada pelo Dr. Bernard Wood, dos Estados Unidos, o melhor critério para se definir o que seja humano é o indivíduo ter bipedia terrestre. Ele não pula mais de galho em galho, não tem braço longo, nada. Ele já tem o pé feito para andar na terra, né? Então, segundo esse critério, esse Homo habilis não pode ser considerado na linhagem humana. Ele ainda fica do lado do Australopithecus, né? Bom, então, o que eu estou fazendo? Estou indo errado aqui. Então, esse fato aqui está confirmando o que está na Gênese de Kardec, capítulo 11, itens 15 e 16. Vocês se lembram o que Kardec falava aí? Corpos de macacos teriam sido adequados para servir de vestimenta aos primeiros espíritos humanos, que necessariamente eram um pouco avançados, tanto na sua forma material quanto na sua inteligência. Ou seja, a ciência acadêmica está confirmando o que está na Gênese, que é de 1868, né? Coisa maravilhosa que é isso. Então, olha, o Homo habilis está fora. Esse aqui já pode ser considerado um ser humano. Ele já tem o nosso biotipo, ele tem a cabeça bem desenvolvida, tem o cérebro grande, os outros também, né? Mas esse aqui, o Homo habilis, e outras espécies ali parecidas perto dele, estão naquela fase, entrando no período de humanidade. Então, por isso que essa transformação de princípio inteligente em espírito é um processo que demorou milhões de anos, né? Bom, tem muitos espíritas que ainda querem separar, não, espírito humano é uma coisa, princípio inteligente é outra. Essas pessoas não leram a questão 23 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, o que é o espírito? Qual é a resposta? O princípio inteligente do universo, né? Então, a coisa fica por aí. Bom, André Luiz resume tudo que nós estamos falando em Evolução em Dois Mundos, capítulo 11, quando diz assim, olha, guarda a criatura humana na tessitura dos próprios órgãos, a herança dos milhões de estágios nos reinos inferiores. Bom, agora para terminar, vou fazer uma reflexão com vocês. Olha, conhecendo a verdadeira natureza dos animais, são seres espirituais em evolução, são seres sencientes, temos o direito de dispor deles. Existem implicações éticas nisso, né? Por exemplo, tudo que ainda a humanidade faz com os animais, em espetáculos de diversão, em criação industrial de animais para consumo, tudo isso será que ainda é válido? Nós temos que fazer uma revisão dos nossos atos em relação aos animais, né? Então, eu estou otimista porque, por exemplo, a caça-raposa, que era uma tradição lá no Reino Unido, desde 1660, já está proibida desde 2005. As touradas na Espanha, não em toda a Espanha, porque os madrilenhos são muito teimosos, mas na região da Catalunha, na região de Barcelona, as touradas já estão proibidas desde 2012, né? E as coisas vêm vindo. Eu gosto muito de citar esse filósofo inglês, Jeremy Bentham, que ele diz assim, olha, nós precisamos resgatar o nosso sentido de compaixão para com os seres humanos e para com os animais. Não precisamos perguntar se os animais são capazes de pensar ou de se comunicar. Bastaria perguntar se eles sofrem. Eles são capazes de sofrer? São. Já é o suficiente para que nós tenhamos que respeitá-los e, quando possível, também amá-los, né? Então, com tudo isso, é que eu fui indo, criei lá na USP o Medivesp, Movimento Cultural de Medicina Veterinária e Espiritualidade,
coordeno no VET também, tanto na AME São Paulo quanto na AME Brasil. Eu gostaria muito que vocês pudessem participar através da internet disso, né? Inclusive dos nossos movimentos, porque a nossa proposta é sair desse paradigma antropocêntrico que valoriza só o bem-estar do ser humano. Olha nessa representação, o ser humano masculino está lá em cima, nós mulheres já estamos lá embaixo, né? As mulheres, nós éramos consideradas seres sem alma até o século VI, né? Depois os escravos aqui no Brasil, tanto os escravos índios quanto os escravos negros também não tinham alma. Então, se nós mulheres já temos alma, se os escravos já têm alma, e agora os animais? Precisamos divulgar essa informação de que sim, os animais têm espírito, né? E que sobrevive à morte do corpo físico. Para esse outro paradigma, olha, somos uma rede multidirecional de muitos elementos e nós somos só mais um fio na teia da vida, né? E precisamos buscar harmonia entre todos. Então eu vou terminar com um resumo de um capítulo do livro Gênese da Alma de Carvajal Schutel, que eu recomendo para vocês, chama-se Apelo em Favor dos Animais. Ele diz assim, olha: vós que vedes luzes nestas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas, acariciai os vossos animais, dai-lhes remédios da enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são seres vivos que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem, que envelhecem. Os animais são vossos companheiros de existência terrestre. Os animais, como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares, sede bons para com eles, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. Então, nesse momento, nós vamos dizer a Jesus que não por acaso nasceu num estábulo cercado de animais. Será que isso foi por acaso, né? Vamos dizer a Jesus: Jesus, nós estamos fazendo um esforço para entender a verdadeira natureza dos animais, para rever os nossos atos, para pensar no assunto. Então, Jesus, infunde em todos os nossos sentimentos a luz do teu imenso amor, para que a gente tenha condições de trabalhar com esse assunto, mudar o nosso comportamento e divulgar essa noção de que os animais são, sim, como nós, espíritos em evolução e que vão chegar aos altos patamares da angelitude, né? Então, que Jesus abençoe o nosso esforço e permita que a gente continue estudando o assunto, divulgando o assunto e trilhando os caminhos que Jesus já abriu para nós, né? Que Ele nos abençoe a todos. Muito obrigada.